é muito importante para nós. Muito importante para nós, porque a gente sabe quanto ele pode fazer a diferença na vida de uma família, né? E aí a gente está acolhendo vocês aqui hoje do SEIB, né? A gente sabe o quanto vocês passam lá no hospital. E essa parceria com a Peter Pan é uma parceria que vem dando frutos muito positivos, porque a gente vem tendo vários residentes participando, que a gente já colhe frutos de resultados que acontecem lá na atenção primária, de trabalhos que são feitos na atenção primária a partir desse curso, que a gente vem incluindo a residência nele há algum tempo. E aí, agora a gente começou a trabalhar com os hospitais, né? E aí, é muito bom a gente estar recebendo vocês aqui, por vários motivos. Primeiro, como eu falei, a gente sabe que faz a diferença na vida de uma família, esse conhecimento que pode virar um achado ali para essas famílias, né? E segundo também porque a gente quer muito que essa escola seja viva. Então, acolhê-los aqui é uma alegria, porque a gente sabe que aqui é um espaço de conhecimento e sempre quem vem soma, traz alguma coisa para que a gente consiga continuar rodando essa roda do conhecimento, né? Então, essa escola de saúde pública é nossa, é do município, é uma joia que a gente teve assim para poder concentrar, ter um espaço para formação, para concentrar aqui as nossas formações. A gente sabe que é muito bom quando acontece no território. Esse deslocamento é uma coisa que cansa. Mas, por outro lado, como a gente sempre tem que ver o lado bom das coisas, por outro lado, aqui também pode ser um espaço que a gente se concentre mais em outras coisas. Porque quando a gente está no território, fica à vontade, quando a gente está no território, acaba que o pensamento fica muito lá, na assistência, né? E aqui a ideia é que a gente consiga se concentrar um pouco mais nessa produção de conhecimento, que a gente consiga estar um pouco mais presente, porque também hoje em dia é muito difícil a gente estar presente nos lugares, porque a gente está sempre resolvendo coisa de outro lugar, né? Então, é muito importante tê-los aqui e é muito importante que vocês estejam presentes e levem, multipliquem todo esse conhecimento que aconteceu aqui. E aí a gente quer muito que vocês também tragam para a gente ideias de outras formações. Então, fiquem à vontade para conhecer o espaço. Alguém não conhecia a Esprifor aqui? Olha, muita gente. Eu faço essa pergunta, o meu sonho é que um dia não vai ter ninguém que não conheça. Então, fiquem à vontade para conhecer o espaço, para pensar em coisas para a gente fazer nesse espaço. A gente tem salas para 10 pessoas, até sala para 120. Então, se tiverem alguma coisa para trazer para a gente fica muito feliz em acolhê-los aqui. Eu nem me apresentei, eu sou a Manu, né? Manuela Guimarães, mas todo mundo me conhece por Manu. Eu era do planejamento da secretaria, passei um tempo, vim para cá quando a escola começou no núcleo de pesquisa, e mais recentemente, há 4 meses, quando o coordenador saiu para se candidatar, eu assumi a coordenação da Esprifor. Mas eu sou originária aqui do núcleo de pesquisa, sou professora, sou pesquisadora, sou socióloga de formação. Então, é um lugar muito feliz para mim estar aqui à frente dessa escola e ajudando a movimentar esse motor da produção de conhecimento. Então, sejam todos bem-vindos. Eu queria agradecer ao doutor Eugênio, que está aqui também nessa parceria. Há um tempo a gente está sempre se encontrando aqui nas turmas, né, doutor Eugênio? Isso, fiquem à vontade, a casa é nossa, voltem trazendo ideias e trazendo pessoas. E quando vocês forem lá pro hospital, aí vocês digam que o curso é muito legal para o pessoal poder querer vir fazer, viu? Então, espalhem a palavra aí, espalhem as notícias boas, viu? Mas obrigada, viu, gente? Novamente, já dei bom dia para algumas pessoas. Eu me chamo Alessandra, eu sou aqui da Esprifor. A gente abraçou esse projeto, né? A gente fica assim, muito feliz dessa parceria com o Peter Pan. Esse curso, como a Manu já colocou, nós estamos na 11ª turma. E esse curso ele teve um sentido muito especial, porque nós tivemos o caso de uma criança que perpassou por vários serviços com um quadro de leucemia clássica e adentrou o SEIB num estado bem debilitado. E isso nos alertou para a necessidade de trazer esse curso também para os hospitais, porque a gente traz esse curso sempre para a atenção primária. Esse é um curso que tem carga horária de 60 horas.
Hoje vocês vão ter um momento de sensibilização. Aqui, o doutor Eugênio é oncologista do SEMI, é uma pessoa que brilha os olhos quando ele fala sobre o câncer infantil. A gente se sente assim, muito lisonjeado de ter a presença do doutor Eugênio, dele tirar um pouco da carga horária dele para estar conosco, né? E aí a gente vai ter esse momento, aí vocês vão ter acesso a uma plataforma para fazer o curso EAD e depois nós vamos ter uma atividade de dispersão, que ao final dessa manhã eu vou explicar para vocês e a gente vai combinar o dia, como a gente vai se comunicar para marcar o dia desse momento. Tá joia? Sejam bem-vindos e muito obrigada. Um prazer muito grande ter vocês aqui. Como vocês são da área hospitalar e trabalham em pediatria, muito provavelmente já devam ter tido contato com alguma criança que ou teve o diagnóstico de câncer ou ao menos teve a suspeita e precisou ser acompanhado e encaminhado, né? Então a gente vai falar justamente sobre isso aqui hoje, a importância do diagnóstico precoce e dos reconhecimentos dos sinais e sintomas, né, que de repente aquela criança esteja apresentando e que possa chamar a atenção. Será que pode ser câncer? E se for câncer, o que é que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho que encaminhar o mais rápido possível, porque o diagnóstico precoce, ele salva vidas, né? No diagnóstico precoce, a pressa, ela é amiga da perfeição, ela não é inimiga da perfeição. Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. Aqui tem o nosso Centro Pediátrico do Câncer, né, que funciona como anexo ao Hospital Infantil Albert Sabin. É lá onde funciona o nosso ambulatório de diagnóstico precoce e é toda essa estrutura aí preparada para acolher as crianças que tenham, né, o diagnóstico de uma neoplasia maligna e que venham a fazer o tratamento aí. Fica na rua Alberto Montezuma 350, na Vila União, por trás do Hospital Albert Sabin, que ele fica na Tertuliano Salles. Eu sou Eugênio, eu sou um pediatra, né, do Hospital Infantil Albert Sabin, do Centro Pediátrico do Câncer, né, e também sou facilitador, sou professor dos cursos de diagnóstico precoce promovidos pela Associação Peter Pan, né, em parceria com a ESPFOR, né, com outros municípios do estado também, e estou aqui para a gente falar um pouco sobre diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil. O diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil é uma atitude que salva vidas, né? A gente vai ver mais na frente por quê. A pressa, nesse caso, ela é amiga da perfeição. Okay? O câncer é um conjunto de doenças que são caracterizadas pelo crescimento desordenado e aberrante de células de um tecido ou de órgão. As pessoas acham que, muitas vezes, o câncer ele é só aquela nodulação que se forma nos órgãos sólidos, né? Porque aquelas células começaram a se proliferar de uma maneira descontrolada, mas não. Se você tem um crescimento desordenado e aberrante de células de um tecido, como, por exemplo, o tecido sanguíneo, né? Também pode ser um câncer. Nesses casos, é só um tipo celular que começa a ser produzido. E quando é só esse tipo celular, essas células elas não são células normais, elas são células aberrantes daquele tipo celular. São células modificadas, né? Modificadas a partir dos oncogenes. Há mais de 100 tipos de câncer conhecido e é uma das principais causas de mortalidade mundial, sendo a segunda causa de morte global em nosso país, juntando o adulto, isso de causas naturais. A gente não está colocando aqui as causas externas, que são os acidentes. Na idade adulta, ele perde só para as doenças cardiovasculares. Infanto juvenil já é a principal causa de morte. Perde também para os acidentes, né? Causas externas. Aí sim, seria a segunda causa de morte de uma maneira global. Mas na faixa etária da infância e da adolescência, já é a principal causa de morte. De maneira global, quando você faz um apanhado total do número de óbitos, é a segunda causa de morte em nosso país. Próximo. Então veja aqui, isso é um quadro da distribuição das principais causas de morte. Como aumentou, né, a quantidade de óbitos por câncer. Ó. Dados de 1980, nós tínhamos aí, de acordo com o Ministério da Saúde, 61.253 causas de óbito como neoplasias. Em 1996, esse número já aumentou para 103.408. E em 2004, aumentou para 140.801. Né? Se a gente for pegar dados mais recentes, esse número
sempre está crescendo. Então, é uma importância muito grande, né? Porque hoje em dia o câncer, a neoplasia, ele é um problema de saúde pública, né? E aí a gente tem justamente que focar nisso aí. O câncer infantil ele é de aproximadamente de 0,5% a 3% de todas as formas de neoplasia. Então, 97% de todos os tipos de câncer ocorrem nos adultos. Então, se você for ver, percentualmente, o câncer infantil juvenil ele é um número muito pequeno. No máximo 3%, 97% de câncer nos adultos. Porém, significa que você tem de 110 a 130 casos por milhão de crianças ao ano. Ou seja, uma em cada 500 a 600 crianças, elas podem ser afetadas pelo câncer infantil juvenil antes dos 15 anos de idade. Quando a gente vai para o número bruto, a gente vê que esse número não é tão pequeno. Eu não considero esse número pequeno. Num universo de 500 crianças, uma pode ter um câncer, uma pode ter uma neoplasia maligna. Então, o número percentual ele pode ser até pequeno, mas, na minha opinião, no universo de 500 crianças, se uma ali tem que chamar a atenção. Não considero particularmente esse número pequeno. Próximo. E aí, a detecção precoce ela aumenta as possibilidades e limites de cura. Isso é uma via de mão dupla, né? Eu tenho possibilidades e limites de cura maiores quando eu tenho a detecção precoce. Próximo. Os principais tipos de câncer infantil, né? As leucemias são o principal tipo de câncer infantil juvenil, ela responde por 40% dos casos. Das leucemias, a LLA, a leucemia linfóide aguda, é que é a mais prevalente, seguida pela LMA, que é a leucemia mieloide aguda, e a LMC, a leucemia mieloide crônica, já que a LLC, que é a leucemia linfóide crônica, leucemia linfocítica crônica, é uma exceção, é uma raridade, assim, muito rara mesmo, na faixa etária infanto-juvenil, né? Ela é uma doença mais da idade adulta. Os tumores do sistema nervoso central respondem por 20% dos casos, são os tumores sólidos mais frequentes. Outros tumores sólidos, como por exemplo, o tumor de Wilks, que é o nefroblastoma, ou o hepatocarcinoma, eles respondem por 15% dos casos. Os linfomas, que ele tem uma classificação à parte, né? Que são os tumores do sistema linfático, 11%. Os sarcomas de partes moles, 6%, e os tumores ósseos, como por exemplo, osteosarcoma e sarcoma de Ewing, 5%. Eugênio, mas os sarcomas de partes moles e tumores ósseos, eles não são tumores sólidos também? Por que eles não ficam ali dentro daqueles 15% dos tumores sólidos? Por conta da origem embriológica. A origem embriológica dos sarcomas é diferente dos outros tumores sólidos, por isso que eles são classificados à parte. E outros tipos de tumores que são bem mais raros respondem por 3%, como por exemplo, a esteocitose de células de Langerhans. Próximo. Então, a gente tem muito caso diagnosticado ainda em emergência, unidades de pronto atendimento ou pronto-socorro, porque o início é abrupto. Então, assim, é muito importante que vocês reconheçam isso aí, né? Ele tem um crescimento rápido e, muitas vezes, a família tem aquela dificuldade inicial de acesso à assistência básica em saúde, que para ele é mais fácil ele procurar a emergência. E aí, quando ele procura a emergência, que tem aquele atendimento, aí sim, a gente tem muitos casos diagnosticados. É preciso que a gente tenha essa sensibilização, esse olhar também, diante de uma criança que tem uma determinada sintomatologia. Será que pode ser câncer? Próximo. Então, isso aqui, para mim, é um dos slides mais importantes da aula. Por que a gente fala tanto em diagnóstico precoce do câncer infantil? Porque a gente não consegue fazer a prevenção primária do câncer. O que é a prevenção primária? Diminuir ou eliminar a exposição a fatores de risco carcinogênico. Por exemplo, tabagismo. Se eu chego para uma pessoa e digo, não fume, porque se você não fumar, você vai ter um risco diminuído de ter câncer de pulmão, eu estou fazendo prevenção primária. Se eu chego para uma pessoa e digo, evite pegar o sol entre 10 horas da manhã e 16 horas. E toda vida que sair ao sol, independente do horário, durante o dia, use protetor solar, eu estou fazendo prevenção primária. Né? Eu estou dificultando a exposição daquela pessoa aos riscos do câncer de pele. E aí, consequentemente, ela vai ter um risco menor de desenvolver câncer de pele se ela seguir essas medidas. Esses fatores, eles necessitam de um período de exposição muito longo. Não é porque a pessoa tem uma exposição hoje que
amanhã já vai ter o câncer, né? Por conta disso aí, quando você faz a prevenção primária. E uma das características do câncer infantil juvenil é justamente o contrário. Ele tem um desenvolvimento muito rápido. É totalmente diferente. Eles possuem um intervalo de latência longo entre a exposição e o aparecimento da doença. A pessoa precisa ser exposta várias vezes àquele fator para que se desenvolva a doença. Justamente o que a gente não tem no câncer infantil juvenil. Próximo. O papel dos fatores ambientais no câncer infantil é mínimo. Não existem medidas de prevenção primária nessa fase, exceto a vacinação contra a hepatite B, que já faz parte do PNI, do nosso Programa Nacional de Imunização, que é eficaz na prevenção do hepatoblastoma, e agora para os adolescentes também a vacinação contra o HPV, né? Que também acaba realizando a prevenção primária. Mas são só esses dois, infelizmente. O próximo, o resto tudo a gente vai ter a prevenção secundária. Rastreamento para que se detecte antes que produza sinais e sintomas. O objetivo é a detecção do câncer no seu estágio inicial. Então é aí que entra o diagnóstico precoce. A gente está fazendo essa capacitação para que sejam reconhecidos sinais e sintomas que, de repente, naquele olhar ali, você achando que aquilo ali já pode ser sinais e sintomas do início de uma neoplasia, esse câncer ele possa ser detectado em seu estágio inicial. Quais são outros exemplos de medidas de prevenção secundária? Rastreamento do câncer de mama pela mamografia, o Outubro Rosa, né? Faz muita mamografia. Rastreamento do câncer de colo de útero pelo teste de Papa Nicolau. Rastreamento de câncer de intestino pelo exame de sangue oculto nas fezes e colonoscopia. As pessoas acima de 50 anos de idade, elas teriam, né, de acordo com a literatura, que fazer uma vez por ano o exame de sangue oculto nas fezes, a colonoscopia, para a pesquisa de pólipos ou até fazer o rastreamento mesmo do CA de intestino. Para os homens acima dos 50 anos também, 45 se tiver fator de risco, né, a questão da dosagem do PSA, a consulta com o urologista também para fazer o toque retal, para tentar diagnosticar precocemente, né, um câncer de próstata. Então, o diagnóstico precoce entra aí nesse nível de prevenção secundária. Quanto mais rápido a gente conseguir diagnosticar, melhor para a criança. Próximo. Então, isso aí são os tipos de prevenção que a gente tem. A prevenção primária é aquela que você consegue alterar os fatores de risco, né? Aí depois você tem um início biológico, você tem um rastreamento e diagnóstico precoce quando produz sinais e sintomas. Isso aí é a prevenção secundária, né? E o diagnóstico clínico, né? E depois você tem um desfecho. Que esse desfecho ele pode ser a cura, né? Ou o óbito. A prevenção terciária, ela já é dentro do tratamento, né? Prevenindo complicações e sequelas que sejam advindas daquele tratamento, né? Por exemplo, um exemplo de prevenção terciária, chegar para aquela criança que fez um ciclo quimioterápico, que está em casa e diz, olha, essa criança não pode sair para a rua, porque agora, como ela fez uma quimioterapia, as células de defesa dela vão baixar bastante, porque isso é um efeito colateral da quimioterapia. Então, ela tem que ficar dentro de casa, ela não pode se aglomerar de maneira nenhuma. E se tiver febre, tem que vir imediatamente no hospital para ser avaliada, porque essa febre pode ser um sinal de infecção. Isso é um exemplo de prevenção terciária, né? Prevenção de uma complicação, de uma neutropenia febril, já resultante do tratamento que essa criança faz. Próximo. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, Eugênio, qual sintoma pode ser câncer que uma criança apresente? Todos. Tudo que a criança apresenta pode ser câncer. Tanto que a gente tem aí esse quadrinho mostrando que muitos dos sintomas eles mimetizam, ou seja, eles simulam quadros que podem fazer parte tanto de doenças com características benignas como outras doenças com características malignas. Uma criança que acorde com cefaleia, que apresente vômitos matinais, ela pode estar apresentando um quadro de enxaqueca, de sinusite, mas pode também ser um tumor do sistema nervoso central. Mais na frente a gente vai falar para vocês quando pensar nisso aí, porque os sintomas são muito semelhantes, mas a gente tem toda uma lógica para seguir. O caso de linfadenopatia, principalmente a linfadenopatia cervical, aumento dos gânglios cervicais, pode ser devido a uma infecção. A faringoamidalite é a mais frequente. A otite também pode dar adenomegalia cervical, aumento dos gânglios cervicais. Mas esses gânglios podem estar muito aumentados também nos linfomas,
nas leucemias. Uma criança que tem uma dor óssea pode ser devido a uma infecção, uma osteomielite, né, que acometeu ali aquele osso, pode ser devido a um trauma, mas essa dor óssea também pode ser devido a tumores ósseos, principalmente osteosarcoma e sarcoma de Ewing, linfomas e leucemias que também podem infiltrar o osso e podem provocar dor óssea. Uma massa abdominal pode ser devido a um cisto, a um bexigoma, que é o acúmulo de urina, né? Devido ao fecaloma, muito visto, que a gente tem muitas crianças com constipação, né? E essas crianças com constipação intestinal, elas tendem a acumular fezes, e essas fezes podem ser palpáveis, né? Formando ali o fecaloma. Bolo de Ascaris, que infelizmente ainda é uma realidade do nosso meio, né? Mas às vezes acontece também crianças que têm semi-obstrução, ou às vezes até obstrução completa por um bolo de Ascaris, que pode ser palpável. Essa massa abdominal pode ser devida a um tumor de Wilms, que é o nefroblastoma, né? Que é o tumor maligno mais comum do rim, na faixa etária pediátrica. Pode ser devido a alguns linfomas abdominais. Também o neuroblastoma, né? Ele provoca massas abdominais também, volumosas, inclusive o neuroblastoma, ele pode até ultrapassar a linha média. Uma massa na mediastinal pode ser devido a uma infecção, como por exemplo, uma mediastinite, né? Pode provocar uma massa mediastinal, cistos benignos do mediastino, né? Também podem levar à presença de massas mediastinais, mas o linfoma mediastinal também pode levar a uma massa mediastinal. O teratoma também pode formar uma massa abdominal, mediastinal. Teratoma esse, que ele pode ser tanto benigno, quando ele é totalmente diferenciado, como ele pode ser maligno também, quando ele é o teratoma indiferenciado, por isso que para a gente tem uma importância clínica. Pancitopenia, que é a diminuição de todos os elementos figurados do sangue. Diminuição das hemácias, com consequente diminuição do transporte da hemoglobina, diminuição dos leucócitos, diminuição das plaquetas. Pode ser devido a um quadro de infecção. Qual é o exemplo clássico que a gente tem de uma pancitopenia? Leishmaniose visceral, o calazar, né? Calazar tem uma diminuição da taxa de hemoglobina, tem uma diminuição dos leucócitos, tem uma diminuição das plaquetas, o diagnóstico é realizado através do mielograma. Existem testes sorológicos sanguíneos também, mas a gente costuma também fazer o mielograma, né? Então, um exemplo clássico de pancitopenia, uma infecção que possa levar a pancitopenia é a leishmaniose visceral, mas essa pancitopenia também pode ocorrer nas leucemias, né? Então, por isso que chama a atenção. Um paciente que tem um sangramento, de repente chega e começa a sangrar, e com diminuição das plaquetas, pode ser devido a uma coagulopatia na faixa etária pediátrica. A mais comum é a púrpura trombocitopênica idiopática, aí você tem a característica que só diminui as plaquetas. Não mexe com os leucócitos, não mexe com a hemoglobina. Mas esse sangramento também pode ser devido a uma leucemia. Porque como você vai ter uma proliferação só de um clone de células ali na medula, consequentemente, a produção das plaquetas vai estar prejudicada. Esse paciente ele também pode fazer uma pancitopenia, uma diminuição severa das plaquetas e evoluir com o sangramento também. E quando vai se fazer a triagem no hemograma, já se pensa ali que possa ser uma leucemia, e aí confirma depois com um mielograma. Então, esses exames, essas condições, elas são muito semelhantes, tanto numa situação de uma doença benigna, que seja uma condição não maligna, como no câncer. Próximo. E aí a gente fala um pouquinho, né, agora dos sinais e sintomas. A febre, a manifestação de um processo infeccioso, geralmente, costuma ser a manifestação de um processo infeccioso. Nem toda febre é infecção, né? E a queixa mais comum em pediatria é a que mais leva as crianças, né, para os hospitais. O mais comum é que seja a manifestação de um processo infeccioso, mas, por exemplo, na leucemia, principalmente na leucemia linfóide aguda, a criança tem muita febre, e não é infecção. Ao contrário, a leucemia deixa a criança predisposta a uma infecção. Mas a febre ela pode ser um sintoma inicial da doença. Ela deve ser valorizada em associação com outros sinais e sintomas, né, que eu vou falar mais na frente. Não é simplesmente porque uma criança tem febre que eu vou achar que ela possa ter uma leucemia, um linfoma. E ela pode estar presente nas leucemias de 50% a 60% dos casos de leucemia. Eles abrem com febre e aí, dos sintomas, dos sinais, é a condição mais frequente.
pode estar presente nos linfomas, no neuroblastoma, no tumor de Ewing, que é um tipo de tumor ósseo, no osteosarcoma, que é outro tipo de tumor ósseo também. Então, a febre ela pode estar presente em várias condições, né, malignas também. Próximo. E aí, o que é que me chama a atenção? Porque, assim, febre é o sintoma mais comum da pediatria, é o que leva a maioria das famílias para uma emergência. Mas o que é que me chama a atenção? Isso aí a gente pensando numa neoplasia. Essa febre, ela não costuma ocorrer sozinha. Ou ela vem associada a uma prostração intensa, ou a criança é intensamente pálida, certo? Ou é uma criança que não quer comer, ou ela pode ter petequias pelo corpo, equimoses, né? Ela não costuma ocorrer sozinha. E ela não tem relação com o período do dia. Ela pode ocorrer de manhã, de tarde ou de noite. Ela tem uma intensidade variável, mas se essa criança não tiver um diagnóstico precoce, essa febre ela tende a se tornar mais frequente, ou seja, se antes medicava essa criança de 6 em 6 horas, aí daqui a pouco medica a criança com 4 horas, essa febre já está voltando e ela tende também a ter uma intensidade maior. Aquela febre que começava ali com 37,8, 38, daqui a pouco ela já vai para 38,5, volta em menos tempo. A criança que ela está acometida por uma neoplasia maligna e ela evolui com febre, via de regra, ela é uma criança extremamente prostrada e adinâmica. Ela não quer se levantar para fazer nada. Porque a gente está numa doença que provoca um catabolismo muito grande. Né? Ela provoca um consumo dos elementos, das células de uma maneira geral, um consumo de energia muito grande. Aquela criança só quer ficar deitada, não quer comer, perde peso. Especificamente nos casos da leucemia, a palidez é algo que chama muita atenção. É muito difícil que você tenha uma leucemia que não venha associada à anemia. E aí, né, sempre aquela pergunta que os pais fazem, mas doutor, a anemia provoca a leucemia? Porque às vezes quando a gente diz que a criança está com anemia, tem pessoas que, vai ter leucemia. Não, peraí, não é isso, é justamente o contrário. É a leucemia que provoca a anemia. Então, se você está numa emergência, aí você vê aquela criança extremamente pálida, hipocorada, com a febre, que a mãe levou mais até por conta da febre do que por conta da palidez, que só quer ficar deitada ali na maca, não quer se levantar. Opa, essa criança aqui está me chamando a atenção. Essa criança aqui eu já tenho que olhar de uma maneira mais diferente. Tem algo aqui que não está muito legal. E a questão da intensidade com o tempo, como eu falei, né? Se demorar o diagnóstico, vai tender a essa febre ficar mais frequente e com a intensidade um pouco maior. Então, isso chama a atenção. Dor generalizada, ela está presente também em mais de 60% dos diagnósticos oncológicos. Junto com a febre, é um dos sintomas mais prevalentes. Pode se manifestar pela diminuição das atividades habituais. A criança ela vai estar diferente do dia a dia. O que é que a criança gosta de fazer? Correr, brincar, gritar. Se reunir com outras crianças. Aí aquela criança ela só quer ficar paradinha, deitada, não quer brincar, não quer fazer nada. Aí você já olha assim, está muito diferente isso aqui. Está muito estranho. Criança prostrada, adinâmica. Oi. Pois não. A gente já teve casos aqui de profissionais de saúde que pela correria diária, né, por muitas vezes não cuidar dos seus filhos, né, trazer isso para a responsabilidade para uma outra pessoa, a profissional trouxe o relato dela, né? O filho não queria ir para a escola, ela dizia assim, ele está com preguiça, ele não quer ir, aí na realidade não era, a criança realmente estava passando por um processo oncológico e no caso dela, infelizmente chegou a óbito. Então, isso é um alerta que a gente faz pela modernidade, pelos hábitos de vida que nós temos hoje e muitas vezes nós não reparamos, né, no comportamento dessas crianças. E aqui eu estou trazendo não só para filhos, parentes, mas principalmente para os pacientes, né, que isso seja conversado com a mãe. Porque uma das questões que
é importante ficar alerta, né? Para essa questão Sim, do comportamento, a diferença do que é preguiça, do que é de fato um processo patológico. Com certeza. E aí essa criança também ela tem a diminuição do apetite. Realmente a criança ela tem uma diminuição do apetite, né, bem importante. Ela perde, né, muito peso durante o início do diagnóstico e também depois do tratamento oncológico, mas aí por conta mais do efeito colateral da quimioterapia, quando é feita quimioterapia, né, mas isso aí recupera depois. Então muito cuidado com aquela criança que só quer ficar deitada e diz que está doendo tudo. Muito cuidado, muito com aquela criança que acorda de madrugada e diz, estou sentindo dor. Criança não é para acordar de madrugada e dizer que está sentindo dor. E às vezes isso pode ocorrer. Isso aí eu vou falar mais na frente, mas a gente vê muito disso naquelas crianças com músculo nervoso central. O cérebro, a nossa caixa craniana, é uma caixa fechada. O cérebro está ali dentro. E é dentro desse encéfalo, ou do encéfalo da medula, estou falando especificamente aqui do encéfalo, que aquele tumor começa a crescer. Aí você imagina a estrutura crescendo dentro de uma caixa fechada. Ela vai comprimir as estruturas do lado e vai provocar dor. Então, muito cuidado com aquela criança que acorda de madrugada e diz, estou com dor de cabeça. Né? Praticamente, tem já que ir para uma emergência, tudo. E assim, como vai aumentando com o passar do tempo, geralmente o início dos sintomas são sutis. É difícil, às vezes, nesse momento. Por conta disso que a gente está aqui. Para falar sobre diagnóstico precoce, porque diante dessa sutileza, às vezes a gente consegue, né, fazer o diagnóstico, como a gente tem exemplos, né, de pessoas que a partir de um curso desse, no interior, conseguiram diagnosticar uma leucemia. Um agente de saúde, a gente fez um curso na cidade do interior, ele reconheceu, a mãe chamou quando ele estava passando, a criança estava pálida, não queria brincar, na mesma hora ele chamou o carro, levou para o hospital, fez um exame lá, foi acolhido no hospital, tinha suspeita de leucemia, mesmo transferiu aqui para o Centro Pediátrico do Câncer, era uma leucemia que essa criança foi curada. Tudo isso por conta, né, do tempo. Próximo. Adenomegalias, aumento de gânglios linfáticos em várias partes do corpo. Pode estar relacionado a doenças benignas. Na verdade, as adenomegalias mais comuns, elas estão relacionadas a doenças benignas. Você tem muita adenomegalia cervical por conta de otite, amidalite, né? Tuberculose ganglionar, uma doença benigna também. Grave, mas porém benigna. Também pode dar aumento de gânglios, mas a gente sempre tem que ter cuidado com as adenomegalias. E aí, essas adenomegalias, para a gente pensar que ela possa ser maligna, não é que ela sempre vá ser desse jeito. Mas ela tem algumas características. Geralmente elas são maiores que 2 centímetros, elas têm uma consistência endurecida, não têm uma consistência tão fibroelástica, são indolores e são aderidas às partes profundas do corpo. Se você quiser palpar essa adenomegalia, esse gânglio aumentado, você vai ver que ele não é móvel, ele é mais endurecido e mais aderido. Próximo. Leucocoria, né, o popular reflexo do gato, que ocorre no retinoblastoma, né? E realmente ele é perceptível ao flash. O retinoblastoma é um tumor que acomete a retina, né? Ele atapeta a retina e ele é interessante, ele tem a coloração branca. Aí, a retina é onde ocorre a incidência da luz, essa luz ali na retina se transforma em um impulso nervoso e a imagem vai ser formada no cérebro. Quando esse retinoblastoma atapeta ali a retina, ocupa a retina, esse olho acometido, a pupila sempre vai ficar, o quê? Dilatada, em midríase. Porque a informação que está chegando ali é que não está chegando luz. E se não está chegando luz, a pupila ela dilata para que entre mais luz. Nesse momento, se você bater um flash dessa criança, como o retinoblastoma ele é branco, todo esse flash é refletido, porque o branco é o que? A reflexão de todas as cores. Então é mais ou menos desse jeitinho que fica aí, né? Toda criança com leucocoria, ela tem que ser avaliada diante da suspeita de retinoblastoma. Importante, nem toda leucocoria é retinoblastoma. Nem todo reflexo branco é retinoblastoma. Algumas outras patologias que podem ocorrer no olho podem provocar a leucocoria também. Mas necessariamente ela tem que ser avaliada. E aí ela pode estar associada a estrabismo,
cefaleia, dor de cabeça, a proptose ocular, que é a projeção do globo ocular para fora da cavidade orbitária, náuseas e vômitos. Esses sintomas, geralmente, eles ocorrem quando você tem a presença do retinoblastoma extraocular, que é quando ele acomete o nervo óptico também, porque você pode ter o retinoblastoma intra e o extra. Oi? Sim, no olho acometido, sim. Se chegar a esse ponto total, porque é um atapetamento ali. Ela reclama assim, não enxerga. Tanto que, assim, às vezes, a cirurgia é a nucleação, né? E um dos pontos que você vai levar em consideração é esse. Eventualmente, em alguns poucos casos, aquele retinoblastoma pode estar mais localizado e ainda ter algum grau de visão. Se tiver, você vai tentar preservar o olho. E aí, quando não tem, dependendo do acometimento, às vezes, só é nucleação mesmo. Que, infelizmente, é o mais comum, né? Da criança já chegar sem enxergar. Próximo. Então, pronto. Um dos testes que ajudam é o teste do olhinho. Não significa dizer que se o teste do olhinho estiver alterado, essa criança tem um retinoblastoma. Mas que, se o teste do olhinho estiver alterado, necessita que essa criança seja avaliada por um oftalmopediatra. Então, detecta várias doenças oculares, é realizado ainda no berçário ou até na sala de parto, né? Alguém aqui trabalha com sala de parto? Oi? Já trabalhou, né? Então já sabe que a criança nasceu ali, né? Deixa num ambientezinho todo escuro, vai lá com o oftalmoscópio e o próprio neonatologista já realiza o teste do olhinho no momento do nascimento. Ele pode ser feito de bebês prematuros e a termo, não tem problema nenhum. Bebê prematuro pode fazer. Às vezes você não faz, porque o bebê prematuro ele pode nascer com uma dificuldade respiratória, e aí, né, primeiro de tudo, você tem que fazer toda a reanimação neonatal ali e tudo, mas aí depois, quando coloca no berçário, no 5 ou no UTI neonatal, né, se faz o teste do olhinho. O reflexo normal é o reflexo vermelho. Você incide uma luz, né, ali através do oftalmoscópio, e você vai ver o reflexo vermelho através desse aparelho que incidiu a luz, né, que se chama de oftalmoscópio. É bem direitinho de ver. Você vai, incide, aí vê o reflexo vermelho. Se esse reflexo estiver alterado, ele vai para a avaliação oftalmológica. Assim como já é habitual o teste do pezinho para detectar doenças genéticas, existe também o teste do olhinho para evitar a existência de patologias oculares que podem comprometer o desenvolvimento da visão, como todos os outros testes de triagem que a gente tem hoje em dia, né? Linguinha, coraçãozinho, orelhinha. E aí o teste do olhinho também é um de fácil execução e de uma importância muito grande. Detecta catarata congênita, né? Pode detectar o glaucoma congênito. Dentre esses aí, pode suspeitar de retinoblastoma também, mas ele detecta uma gama muito grande de doenças oculares. Próximo. Aqui o reflexo normal, ó, os dois olhos com reflexo vermelho, aqui à nossa esquerda. O reflexo vermelho está anormal, está duvidoso nesse olho direito. Se a gente for ver aqui, esse olho direito aqui, ele está com intensidade bem menor de reflexo do que o olho esquerdo. E no outro, o reflexo vermelho está totalmente ausente no olho direito. E no olho esquerdo ele está normal. Esses aí, em que o reflexo está duvidoso e que o reflexo está ausente, ele está dizendo uma coisa: essa criança necessita de uma avaliação oftalmológica. Próximo. Cefaleia ocorre em vários tipos de tumor. O mais comum é o tumor do sistema nervoso central, como eu falei para vocês. Né? Imagine um tumor ali crescendo dentro de uma caixa fechada, tendo que ocupar espaço. Aí ele vai crescer, ele vai provocar dor pela compressão das estruturas vizinhas. Mas pode ocorrer em leucemias, pode ocorrer nos linfomas. Na leucemia, às vezes, ele pode ocorrer, porque como eu falei para vocês, vou citar o exemplo da LLA, da leucemia linfóide aguda. A criança tem uma baixa muito grande de hemoglobina. A medula está produzindo só um tipo de célula ali, ainda é uma célula anormal. Aí você tem uma diminuição muito grande da hemoglobina, essa criança evolui com anemia. A própria anemia já provoca cefaleia também. Linfoma também pode provocar cefaleia. No caso do linfoma, a gente pode ter um linfoma primário do sistema nervoso central, que também possa ser que essa criança evolua com cefaleia. As características dessa cefaleia, ela costuma ser constante. Geralmente ela vem associada a tonturas, náuseas, vômitos, né? E é muito importante
Na suspeita dessa cefaleia, quando você não encontra nenhuma outra causa externa, que essa criança venha fazer um exame de imagem. Principalmente a tomografia computadorizada e a ressonância magnética do crânio, né? São os exames mais importantes para a gente detectar a presença de algum tumor do sistema nervoso central. Em alguns casos, essa cefaleia não é necessário você fazer exame de imagem. Por exemplo, criança que suspeita de leucemia. O hemograma vai estar lá alterado, você já vai suspeitar daquilo ali. Opa, e a cefaleia vem junto. Vou fazer tomografia, ressonância nesse caso? Não. Vou até esperar. Posso necessitar de fazer esses exames, mas por conta de uma outra situação, como por exemplo, a criança evolua de uma leucemia com infiltração do sistema nervoso central, que isso pode acontecer, venha fazer uma hipertensão intracraniana. Aí eu vou fazer um exame de imagem com a finalidade de tentar ver se tem uma hipertensão intracraniana ali, mas não procurando uma massa como é visto nos tumores do sistema nervoso central. Próximo. Do abdominal. O abdômen é a nossa caixinha de surpresa, porque do abdominal pode ser tudo. Pode ser desde uma simples parasitose intestinal. Uma dor abdominal pode ser um quadro de um abdômen agudo que necessita de cirurgia, muito comum nas crianças, apendicite aguda, né? E, infelizmente, pode ser uma dor abdominal de uma origem neoplásica também, visto que nós temos muitos órgãos no abdômen que podem desenvolver tumores. Esses tumores vão crescer, essas neoplasias vão crescer, e isso pode provocar uma dor abdominal. Então, é uma caixinha de surpresa, porque às vezes uma dor abdominal pode indicar um caso cirúrgico, né? Que sintomas são esses que estão associados? É uma dor que foi aguda, vem acompanhada de febre, iniciou no máximo nas últimas 24 horas, aquela criança ela fica numa posição antálgica, numa posição contra dor quando está em pé. Eu vou pensar mais no caso de apendicite aguda, como o nome diz, é uma doença aguda, é um quadro muito rápido, está se desenvolvendo muito rápido para eu pensar na neoplasia. Já na neoplasia, as características dessa dor. É uma dor que realmente se inicia leve, que vai aumentando com o passar do tempo, e muitas vezes as neoplasias abdominais, elas são diagnosticadas pela família, pela mãe. A mãe está ali, dando banho no filho, passa a mão no abdômen e sente aquele caroço, né? Sente aquele nódulo ali presente. Opa, tem alguma coisa que não está bem. Leva para o médico, ele vai, examina, vê que tem ali, né? Pede um exame de imagem, ultrassom nesses casos, para você delimitar como o primeiro exame. É um exame muito bom, às vezes pede ultrassom e está ali a presença da massa abdominal e essa massa, né, tendo que ser investigada. Por isso que na presença do abdominal, associado ou não a uma massa, o exame de imagem ele é muito importante. Ele ajuda a diagnosticar patologias cirúrgicas, como por exemplo a apendicite aguda, ajuda a diagnosticar neoplasias, né, como por exemplo neuroblastoma, ou o tumor de Wilms, que é o nefroblastoma, ou um sarcoma de partes moles do abdômen, ou um linfoma abdominal, como também ajuda a descartar qualquer outro tipo de patologia, né? Porque às vezes você vai pensando que é uma coisa, faz o exame e dá normal, opa, então vamos esperar que ele tanto serve, né, para confirmar como para descartar. Próximo. Gente, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, né, fazer qualquer pergunta, não precisa deixar para o final. Eu gosto muito da interação, então se vocês quiserem perguntar, podem perguntar. Saindo um pouco dos sinais e sintomas e indo agora para alguns tipos de tumores. Isso aqui é como se a gente fosse fazer um resumo, recapitular, tentar colocar numa patologia só tudo que a gente já falou aqui. Tumor do sistema nervoso central, sintomas, cefaleias em relação com o período do dia, com vômitos matinais. Essa criança, se não diagnosticada a tempo, como eu falei, fica com essa cefaleia mais constante. Tonturas, elas pioram com o passar do tempo, principalmente, né, se for aqui um tumor de fossa posterior que acometa o cerebelo, que no cerebelo fica o centro de controle do nosso equilíbrio. Então, se esse tumor começar a comprimir ali o cerebelo, essa criança vai ficar com tontura, ela vai ter alterações de marcha, que eu vou falar mais na frente, né? Aí, assim, pode ter náusea, em alguns tipos de tumor, dependendo da localização, ela pode referir que tem uma visão dupla, ou às vezes ela diz que está vendo bem no meio, mas não está vendo dos lados. Isso pode acontecer também, né? A gente chama de emenopsia, né?
Pode abrir o quadro com convulsões também, mas é mais raro, a convulsão geralmente já é num quadro mais avançado. E se acometer o cerebelo, pode ter essas alterações de marcha, porque a partir do momento que acomete ali o cerebelo, que comprime, altera o centro de equilíbrio, e você tem uma dificuldade no equilíbrio dessa criança, ela vai tentar mudar o seu centro de gravidade. Então, é uma criança que ela tende a abrir mais as pernas para achar o centro de gravidade, ou ela vai andando e ela tem uma marcha que a gente chama de marcha ebriosa, né? Ela fica meio cambaleante. A Alessandra falou uma coisa muito importante, que foi a questão da pessoa que não reconheceu no início, né? E às vezes a gente tem isso nesses tumores de fossa posterior, porque muitas mães chegam para a gente e dizem: doutor, eu brigava com ele. Eu pensava que ele estava brincando. Eu chegava para o meu filho e dizia: ande direito, e ele não conseguia andar. E eu brigava, porque eu pensava que ele estava brincando. E ele dizia: eu não consigo, eu não consigo. E realmente, existia um tumor crescendo ali na fossa posterior, ali na região do cerebelo, que estava afetando muito o equilíbrio dessa criança. E muitas mães precisam do suporte. Aliás, todas, né? Mas algumas em especial precisam ainda mais de um suporte psicológico nessa época, né, do que outras. E infelizmente, assim, às vezes a gente vê isso aí. E elas carregam esse sentimento de culpa muito grande, que a gente, na primeira consulta, já tenta tirar ali. Ela não era obrigada a saber. Ela fez, quando viu que realmente era necessário o acompanhamento médico, ela fez o que era certo, era fazer o acompanhamento médico. Mas elas chegam e trazem isso aí: doutor, eu brigava com ele. Próximo. Aí aquilo do retinoblastoma que a gente falou, numa criancinha maior, o retinoblastoma geralmente ele ocorre entre 2 e 5 anos de idade, mas ele pode ocorrer fora dessas faixas etárias. E aí quando você bate uma foto com flash, é mais ou menos desse jeito aí: a pupila dilatada, o retinoblastoma todo branco, acometendo ali a retina, e aí você bate uma foto com flash e o branco é a reflexão de todas as cores. Óbvio que isso aí a gente está falando do diagnóstico bem mais rudimentar. Depois, quando vai para o oftalmo, aí ele vai fazer os exames adequados, vai ver fundo de olho, né? Vai fazer os exames específicos da oftalmologia para dar esse diagnóstico. Próximo. Os linfomas, né? Tanto o linfoma de Hodgkin como o linfoma não Hodgkin. O paciente ele tem muita febre, né? Ele tem essas adenomegalias, aumento dos gânglios. Esse aumento pode ser em gânglio cervical, axilar, inguinal. Geralmente são gânglios que aumentam bastante de tamanho, eles ficam com um diâmetro maior do que 2 centímetros, são endurecidos, aderidos a planos profundos e tendem a ser indolor. Pode haver dores ósseas associadas, dores abdominais, principalmente quando existe um linfoma de abdômen, né, que comprime as outras estruturas abdominais e provoca muita dor. Perda de peso, o paciente ele pode perder até mais de 10% do peso inicial no período de um mês. Um linfoma ele leva a uma perda de peso bem significativa. Sudorese noturna, a criança ela pode estar num ambiente desse, com temperatura controlada, quando ela acorda de manhã, é o lençol todo banhado de suor, mas isso é da própria patologia. E às vezes, né, eles referem muito esse prurido, né, essa coceira disseminada, né, e dos tipos de patologia, é o único que tem relação com uma infecção viral, que é o Epstein-Barr vírus. Então, o linfoma de Hodgkin, ele tem relação com a infecção pelo EBV. A presença de febre, da perda de peso, da sudorese noturna e do prurido é o que a gente chama de sintomas B. Se tiver qualquer um desses, a gente diz que é um linfoma de Hodgkin com sintomas B. Próximo. Os tumores renais, eles podem apresentar uma massa, um nódulo ou um caroço abdominal, que é o que a mãe refere. E como eu disse a você muitas vezes, eles são diagnosticados em casa, a mãe vai dar banho no filho, na filha. Quando passa a mão no abdômen, sente ali, ele diz: doutor, tem um caroço aqui que eu queria que o senhor visse. Pode ter dor abdominal e hematúria macroscópica, sangue na urina. Isso é a tríade do tumor de Wilms, né? A massa, a dor abdominal e a hematúria. Essa aí leva para a emergência, porque às vezes tem lá a presença do sangue na urina, mas a mãe não consegue palpar o tumor. Isso pode ocorrer também. Mas aí, quando ela viu o sangue na urina, ela já leva imediatamente para o hospital. O que é que está vendo? Não, meu filho chegou e urinou sangue agora. Às vezes ela não sente a massa, o abdômen está bem distendido, né? Mas aí teve o sangramento.
Aí pronto, ela vai pensando em uma coisa que tem que ser investigada. Em alguns casos pode haver febre. Anorexia, né, a falta de apetite, o paciente pode ter também. E esse paciente ele pode desenvolver hipertensão. Por quê? É um tumor renal. Então ele pode comprimir a artéria renal. E aí quando ele faz a compressão daquela artéria renal, né, pode levar a uma hipertensão arterial sistêmica. Né? Então essa criança, ela pode entrar, já da entrada com um quadro de hipertensão, se aquele tumor estiver ali comprimindo a artéria renal. Próximo. O osteossarcoma, que é um tumor ósseo, olha essa destruição desse osso aqui, ó. Isso aqui, uma destruição enorme, né? Parece ser uma fíbula. E é mais ou menos esse aspecto aqui, ó, que a gente vê de um osteossarcoma. Ele realmente é um tumor que ele sai, né, ali do osso, tá? Infelizmente, em alguns casos, o único meio de cirurgia disponível é a amputação. Hoje em dia, sempre a gente pensa em preservar o máximo o membro, mas às vezes não dá para preservar e tem que amputar aquele membro acometido, né? E a característica dele é que ele provoca um edema bem importante, uma vermelhidão bem importante e um aumento no volume do diâmetro daquela perna acometida bem importante em relação ao membro contralateral. Praticamente tem um diâmetro 2 vezes maior que o membro que não está acometido. Próximo. Pronto, então vamos lá. O paciente chega para vocês, tá bom? Você pensou que esse paciente ele pode ter uma neoplasia maligna e você necessita que ele faça uma investigação para essa neoplasia maligna. Você está de mãos atadas? Com certeza não. Existe toda uma rede por trás que vai lhe dar o acolhimento nesse momento. É o que a gente chama de ambulatório de diagnóstico precoce de câncer infantil. Alguém aqui não conhecia, não sabia da existência do ambulatório de diagnóstico precoce, funcionando no CPC, ou vocês sempre já ouviram falar? Oi? Já conhecia? Quem não conhecia? Pronto, não conhecia. Pode falar, à vontade. Vocês sabiam que não é necessário exame para encaminhar a criança? Essa criança, se tiver a suspeição, ela pode ser encaminhada por qualquer profissional de saúde, não precisa ser só médico, desde que ele tenha, vocês façam pelo menos um encaminhamento, trazendo quais foram os sinais de alerta que fizeram você encaminhar aquela criança, e essa criança, ao adentrar este ambulatório, ela vai fazer todos os exames necessários para o seu diagnóstico. Então, é importante, porque quando o doutor Eugênio coloca que aí a prece é amiga da perfeição, é justamente porque nós sabemos as dificuldades na realização dos exames. E você espera uma tomografia, você espera um exame mais complexo, não há esta necessidade. E muitas vezes o profissional fica, mas e se não for câncer? Não tem problema. Os profissionais de lá é que vão definir se de fato essa criança vai ser investigada ou vão descartar, né, rapidamente. Então, óbvio, só uma medida, já que você falar, se a criança estiver internada, o contato tem que se dar do hospital para o ambulatório. Mas se essa criança estiver passando por uma emergência e estiver de alta, é fundamental que vocês possam encaminhar, orientar bem essas mães para que elas possam chegar até o ambulatório. Esse ambulatório funciona todos os dias pela manhã. E à tarde, lá no CPC. Essa é a sexta, né? Não, acho que está funcionando todos os dias, manhã e tarde. Está funcionando todos os dias de manhã e tarde. A minha dúvida era justamente o fluxo desse paciente internado. Esse paciente está internado com infecção aguda no momento. Né? Ele está tratando a infecção aguda, mas ele tem, estando em investigação, né, para câncer. Tá. E aí ele pode Pronto. estar em um hospital secundário e não tem. Beleza, vou lhe responder agora, né? Quando ele está internado, o fluxo comum é a gente pegar esse paciente, colocar na central de regulação e esperar a vaga, só que essa vaga pode demorar. Dica, entre em contato com o ambulatório de diagnóstico precoce, que eles vão dar um jeito de atender.
criança está internada e diz, olha, ou essa criança vem para aqui imediatamente, ou então eles vão lhe orientar, que vai ser assim, 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 e talvez diga, vem aqui para o ambulatório de diagnóstico precoce. Oi? Às vezes nem volta. Às vezes, dependendo do caso, se a suspeição for muito forte, talvez o ambulatório de diagnóstico precoce tente até viabilizar a transferência. Aí vai pedir número de regulação, todo aquele trâmite burocrático, mas não é para atrasar. Tudo bem que, assim, quando vocês estão num ambiente hospitalar, para fazer essa transferência, segue a questão de regulação, tudo, mas eles sabem lá, até na própria regulação, que isso também é um caso de urgência que tem que ser transferido imediatamente. Agora, vamos supor, vocês estão na atenção básica. Quem aqui da atenção básica? Pronto, é hospital, né? Pronto, mas vamos supor, um dia vocês estão na atenção básica, aí você chega e pega uma criança pálida, com febre, cheia de gânglio, e aí você diz, eu não tenho um hemograma aqui, eu não vou esperar não. Pela suspeita de leucemia, tudo eu vou mandar para o ambulatório de diagnóstico precoce, aí sim, ela vai entrar pelo ambulatório de diagnóstico precoce e todo o fluxo é feito por lá. Basta, é porta aberta. É ambulatório de porta aberta, ele não passa pela regulação. Você manda um bilhete seu, assinado e carimbado, e aí tem quem vai receber lá. Oi. Sim. Se ela tiver condição, sim. É. Exatamente. E aí o importante é, que eu vou falar mais na frente, né? Que vocês tenham a questão da contrarreferência também, se não for. Porque aí, quando não é, a criança volta, né? E assim, o que é que a gente está tentando elaborar isso aí? Para divulgar com todas as, tanto nas unidades básicas como nas secundárias, uma espécie de um Google Docs, um formulário, que através desse formulário você já dê entrada, já botando os dados, e que um oncologista na outra ponta já veja esse formulário e já diga, essa criança está aqui, vai vir aqui para o dia tal, tudo, ou então essa criança tem que vir imediatamente, já para tentar facilitar a chegada dessa criança, mais ou menos como se fosse uma agenda online. E é importante falar, gente, que não é no PET-CI, tá? Porque muitas vezes a mãe vai erroneamente para a emergência do PET-CI e chega lá, ela não vai conseguir ter um acolhimento adequado. É naquele prédio que eu falei para vocês, o anexo, que fica na rua de trás, o CPC, o Centro Pediátrico do Câncer. Sim, assim, além de falar para vocês, a gente ainda vai falar do EAD, que é importante, né, que é o EAD Salvando Vidas, e esses slides, eles podem ficar disponíveis para vocês. Agora, a gente tem um material, Júnior, impresso. Mas o folder que você está falando é para o hospital? Sim, para oferecer para a mãe, entendeu? Porque, ela pode ir erroneamente para o... A gente não tem, mas a gente pode elaborar. A gente não tem com a foto do hospital. Que é importante, viu? Aí, ó, excelente ideia. Outra coisa, se a gente tivesse, tipo, essa figura aí, sinais de alerta, para a gente ter uma classificação, entendeu? Entendi, para você entregar para nós, profissionais, e um folderzinho para entregar para o... Pronto, essa questão dos sinais de alerta, vocês veem muito bem no curso do EAD. Porque aí são várias aulas, é bem desmembradozinho. Mas a gente tem algum material pronto já. A gente tem, assim, a gente tem também o app Onco, que é o aplicativo de diagnóstico precoce, mas esse aplicativo ele está sendo reformulado, ele vai vir com uma nova versão. Tanto que a gente não está divulgando tanto, mas assim, existe o app Onco, e esse app Onco que você pode baixar, está podendo baixar ainda, não está, Júnior? Nas lojas ou... Se vocês tentarem testar, algumas pessoas vão conseguir baixar, outras não vai aparecer, justamente porque está sendo feita a atualização das informações. Aí, todo esse fluxo que você está perguntando tem no app Onco, todo ele tem. Pronto, aí vai lá para o posto de saúde do hospital secundário privado ou da UPA e vai para o ambulatório de diagnóstico precoce. Isso aqui, a gente está falando daquela situação da criança que tem a suspeita, mas ela está bem. É uma criança que não está
com sinais vitais alterados, que não está com um quadro que exija uma atenção maior, porque se exige atenção maior, obviamente ela vai ficar internada. E ela vai para o ambulatório de diagnóstico precoce, com aquele bilhetinho, como eu falei para vocês, funciona no térreo, no primeiro andar do Centro Pediátrico do Câncer, aquele anexo do Albert Seib, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, aí vai ter o atendimento. Próximo. Então, pronto, a criança é acolhida no ambulatório de diagnóstico precoce e aí a equipe médica vai definir o plano de investigação. Por isso que eu digo, se vocês não tiverem exame, se vocês estiverem num local, numa atenção básica, ou num local que vocês não tenham a disponibilidade daqueles exames no momento, não atrasem o encaminhamento, porque a equipe ela define o plano de investigação. E aí esse paciente ele vai ser acompanhado pela equipe do ambulatório de diagnóstico precoce, né? Próximo. E aí ele vai ter 2 desfechos. Se o diagnóstico for confirmado, ele mantém o acompanhamento no CPC. Se o diagnóstico não for confirmado, ele retorna para a unidade de origem. A gente teve um caso no hospital que o menino tinha uma grande suspeita de ter alguma coisa, né? Oncológica. Exatamente. Aí ela passou muito tempo, aí ela teve alta, e o pai levou esse bilhetinho pro intervalo. Só como que a gente sabe se ele realmente foi? Porque nós somos uma unidade nacional, a gente não tem retorno, né? Porta aberta, pelo menos. Né? E lá tem uma unidade de internação. Como a gente poderia saber se realmente, né? Pois é, pronto, entendi. Esse fluxo aí é a questão de vocês terem uma porta aberta, mandar o bilhete para o pai e pedir para o pai. É diferente, pois é diferente de quando você está numa unidade básica, porque na unidade básica tem a contrarreferência, né? A gente pode preencher e mandar de volta. Daí nesse caso seria uma questão de uma busca ativa mesmo, ou então, de repente, alguém da família deixar um número de contato no hospital e vocês ligarem depois. Se de fato entrasse em operação a questão desse Google Drive, que aí, por exemplo, se tivesse um Google Drive do hospital para... Aí você já, na hora, já fazia todo o cadastro, todo, e aí quando tivesse a resposta, aí você realmente via o fluxo. Até porque o médico fica... Um Google Drive simples em que se colocasse o nome do paciente, um contato, né, uma breve história daquela criança, por que ela está sendo encaminhada. Também, pode ser. Eu não entendi o que você falou no início. Vocês são do Hospital da Criança, né? E vocês são da enfermaria ou da emergência? É, porque eu não sei se vocês lembram, no início desse ano teve uma criancinha que deu entrada lá com uma massa abdominal, que depois era um tumor de células germinativas, uma adolescentezinha. Então, quando a médica entrou em contato, rapidamente já foi feita a transferência, no mesmo dia, né? Porque a gente chega... Isso aqui é o problema. Aí entra em contato com a gente, alguém conhece algum oncologista, aí diante da suspensão ele vai dizer, não, manda essa criança ou pelo ambulatório de diagnóstico precoce, ou às vezes até pelo centro de intercorrência. Também tivemos uma criança que passou mais de um mês. Aí, aos próprios médicos estavam com a dúvida, ele estava numa regulação para ir por SEIB e não conseguia. Pois é, esse é um problema. Por isso que se a gente tivesse esse canal direto, facilitava muito. Esse canal direto, ele até existia pelo app Onco, esse aplicativo que a gente falou. Sempre tinha um oncologista para responder. Mas é como eu estou dizendo, o aplicativo está sendo atualizado. Mas um canal direto facilitava demais. Porque tudo que a gente está fazendo aqui, falando aqui, é do diagnóstico precoce. Então a gente precisa ter um canal direto mesmo. Eu acho um pouco isso com vocês, tentar articular, né? Tá. Com o Dr. Eugênio, também com o pessoal administrativo, a gente criar canais não somente para esse hospital específico também, porque a gente tem uma preocupação muito grande de realmente interligar essa rede, né? A gente sabe que essa criança, ela geralmente, antes de chegar ao hospital, ela passou pelo posto de saúde, muitas vezes ela foi a uma UPA, até chegar ao hospital já é uma outra fase. Mas a gente vai tentar ver, eu acho que esse
E esse serviço cresceu tanto que tem dias que já são 2 médicos com diagnóstico precoce, para dar conta, porque chega. Teve um dia que tinha 30 pacientes agendados, manhã e tarde, para 2 médicos. Realmente, assim, o percentual de positivo mesmo, é uma boa pergunta. Eu não sei, a gente podia fazer um estudo desse aí, porque a grande maioria volta para a unidade de origem. A grande maioria volta. Graças a Deus. Próximo. E aí, assim, falei tudo isso para vocês, né? E existe uma proposta, que é um EAD, que é capacitar profissionais da atenção básica e hospitalar, né? Da rede de saúde para o diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil. Porque tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, pegar 2 horas e falar de câncer infantil juvenil é muito pouco. Então, no portal da Associação Peter Pan, existe um EAD chamado de EAD Salvando Vidas, que é um curso de diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil. É um curso de educação à distância gratuita com conteúdo sobre políticas públicas, sinais e sintomas do câncer infantil juvenil. Próximo. Essa é a tela inicial do EAD. Então, tem um conteúdo científico, um conteúdo técnico científico, tem um vídeo, tem um livro online, leitura de apoio PDF, tem um pré e um pós-teste, né? Que o endereço é esse aí, ead.app.org.br, mas elas também são do... Deixa eu explicar para vocês. Essa divulgação que ele está fazendo é a plataforma do próprio Peter Pan, certo? Mas vocês não vão acessar pela plataforma do Peter Pan. Pronto, próximo. Se alguém que não está aqui inscrito nesse curso quiser fazer, qualquer pessoa pode entrar. Mas no caso, se você entrar por lá, vocês vão ter um certificado de 40 horas. Aqui vocês vão ter um certificado de 60 horas. E aí qual é a diferença? Porque vocês estão tendo esse momento de sensibilização e a gente vai ter uma atividade de dispersão que eu vou explicar logo depois. Aí vocês vão lá entrar através da plataforma da escola. Aí só para não confundir a cabeça de vocês. Vocês vão entrar no ensino... Vocês vão pegar o endereço da escola, certo? Para que vocês vão acessar. Né, que vocês vão entrar no ensino superior, próximo. A programação em módulos, a introdução, política nacional para a prevenção e controle do câncer, os sinais e sintomas comuns ao câncer pré-diátrico e depois ele desmembra nos diversos tipos de câncer. Próximo. Curso gratuito é esse com 60 horas, né, 40 horas de AED, 8 presenciais e 12 de dispersão. Após a conclusão das horas, o certificado será enviado por e-mail, né, o EAD. Próximo. Aí fica escuro, né? Mas o endereço que vocês vão entrar é esse aí, ó. É porque fica EAD SP4, SMS Fortaleza, aí vocês vão entrar com esse aí, que é o de 60 horas. O login é o CPF de vocês, somente números, né? A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na primeira tela vocês modificam a senha e têm acesso ao curso. Aí, Júnior, depois a gente tem que clarear, né? Tá bom. Próximo. Conclusão. O câncer infantil ele deve ser pensado como um diagnóstico diferencial. Sempre, cada vez mais, e principalmente pensando no diagnóstico precoce, a gente tem que pensar como um diagnóstico diferencial. Se você diagnostica precocemente uma criança, ela tem maiores chances de cura. Ela, muito provavelmente, tem um tratamento menos intensivo. Isso é muito bom para ela, porque significa dizer menos tempo de hospital, menos quimioterápico a ser usado. Aí para a família isso é também uma maravilha, né? Câncer na infância não é sinônimo de morte, há muito tempo deixou de ser. Eu costumo dizer que quando eu entrei no SEIB, no Peter Pan, a gente via uma criancinha batendo no sino uma vez por semana, que é quando finalizou, às vezes uma vez a cada 15 dias. Hoje praticamente você tem todo dia uma criança batendo no sino lá, que é porque terminou o tratamento, né? A sobrevida depende da localização e da biologia do tumor. Isso aí é uma coisa que a gente não consegue mexer muito. E do estadio da doença ao diagnóstico. Isso aí a gente pode modificar se a gente diagnosticar precocemente. Com o passar do tempo, teremos maiores índices de cura. E façamos sempre a pressa ser amiga da perfeição. Porque nesse caso aí, a pressa não é inimiga da perfeição, não. Próximo. Bom, gente, muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer para vocês.
Fico à disposição para dúvidas, esclarecimentos, se quiserem falar alguma coisa da plataforma, ideias. Uma das coisas que eu trago para vocês, aqui na escola a gente tem uma preocupação muito grande da multiplicação do conhecimento, porque vocês estão aqui em número de aproximadamente 25 pessoas, mas a gente quer que esse conhecimento chegue a um número maior de pessoas possíveis. Então, a gente propõe, neste curso, uma atividade de dispersão. Como é que se dá essa atividade de dispersão? Essa atividade de dispersão, ela é feita geralmente em triplas, mas como vocês têm a dinâmica do hospital, vocês fiquem à vontade. Ó, Alessandra, só dá para a gente fazer 5 pessoas, ou só dá para a gente fazer 2 pessoas, fiquem bem à vontade. O importante, gente, é que a gente multiplique essa informação. E essa atividade de dispersão, ela é uma atividade de dispersão livre. Ela tem um roteirinho que a gente vai falar sobre ele, mas o mais importante é, escolham aonde vocês querem fazer. Ah, eu não quero fazer dentro do hospital, eu quero fazer na igreja que eu frequento. Nada contra, eu já tive aqui alunos que fizeram na igreja, alunos que fizeram na escola, alunos que fizeram pesquisa com colegas, que foi muito interessante. Nós tivemos residentes que fizeram Google Forms e fizeram perguntas básicas sobre a detecção precoce para outros colegas médicos. E aí eles realmente identificaram que o conhecimento era incipiente e começaram a divulgar as informações do que eles aprenderam aqui no curso. Teve equipes que fizeram um próprio material, um folder, né? Vocês falaram aqui sobre a importância do folder. De repente, fazer um folder, elaborar um folder e que a administração do hospital abrace isso. A gente... E, lógico, quando a gente tiver essas apresentações, eu também me coloco na posição de articuladora, né? De poder tentar levar à frente aquilo que vocês pensarem. Então, essa atividade, geralmente, ela ocorre 45 dias depois desse curso, né? Então, hoje, nós estamos dia 18, né? Mais ou menos, nós temos aí final de setembro, né? A gente teria, por quê? Porque eu dou 30 dias para vocês fazerem as atividades da plataforma. Aí eu peço a vocês que vocês acessem a plataforma a partir de sexta-feira. Por quê? Porque eu tenho que lançar todos os dados de vocês na plataforma. A frequência tá onde, por favor? Tem alguém que está aqui que o nome não estava na lista? Não, né? Então, eu tenho... Hã? Pronto. Isso. Aí eu vou explicar tudo direitinho. Tudo que a gente fez aqui hoje vai ficar gravado, vai ficar disponível no canal do YouTube. Então, eu primeiro perguntei se tinha alguém aqui fora da lista, porque todas as pessoas que estão aqui, eu tenho os dados. Então, eu tenho os dados para inserir na plataforma e eu tenho os dados para criar um grupo de WhatsApp. Eu sei que a gente tem milhares de grupos, mas a gente cria um grupo sobre esse curso temporário até o curso terminar, né? Nesse grupo, a gente vai colocar as principais informações, vai colocar a apresentação do professor, eu vou colocar esse arquivo da atividade de dispersão que vou explicar para vocês e a gente vai combinar essa apresentação. Essa apresentação, eu pensei de marcar uma apresentação online com vocês. Para vocês não terem necessidade de vir aqui, né, eu posso até marcar 2 momentos, né, e vocês se organizam dentro desses momentos. E eu queria escutá-los dentro da dinâmica de vocês. Qual seria um bom momento? Por exemplo, eu já fiz a apresentação à noite com a turma de residentes. Ou, para vocês é melhor no turno... Eu sei que o turno da manhã é péssimo, né? É o turno da tarde. Existe algum horário específico que vocês gostariam? Pronto. Mas assim, só para eu pensar, porque na enquete eu tenho que sugerir, né? Assim... tarde, noite, final de semana. Pronto. Porque também quem pudesse, por exemplo, no sábado de manhã, a gente também se dispõe a fazer essa apresentação no sábado de manhã. Então, quando vocês se reunirem para fazer essa atividade... Ainda tem um papel aqui, tá dando para todo mundo acompanhar aí? Tá. Então, vocês vão colocar, eu preciso depois receber, certo? Aí vocês, quando for no dia da apresentação, vocês podem até mandar esse documento preenchido para mim
até via WhatsApp, certo? Porque eu sei que e-mail hoje é uma coisa que pouco se usa, né? As pessoas estão usando mais o WhatsApp. Então, vocês vão identificar quais são os alunos, porque esta atividade ela é obrigatória para certificação. Para vocês serem certificados, vocês têm que cumprir todas as etapas que estão na plataforma. Ao final de cada módulo vai haver um quiz, tem um pré-teste. Quando você começa o curso, tem um pré-teste, você faz o pré-teste. Aí, ao final de cada módulo, tem um quiz e ao final do curso vai ter uma prova. E essa prova é uma prova online, certo? Você terminou essa prova, Alessandra, eu não consegui obter a nota mínima, vocês têm até 3 tentativas. Então, é importante que na primeira vez que vocês fizerem, se não der certo a nota, vocês revisem, né, quais foram as questões que vocês não acertaram, porque vocês têm até 3 chances para fazer essa prova. Ao final da prova, aí vocês precisam, para serem certificados, concluir a parte da plataforma e apresentar esse trabalho. Esse trabalho vocês podem apresentar em 5 minutos. O que é importante para a gente, tá? É que vocês contem o que vocês fizeram, quais foram as percepções que vocês tiveram. E se você fosse fazer de novo, o que você faria diferente? E eu digo para vocês, gente, nós estamos na 11ª turma. Eu não tive, até hoje, nenhuma manhã ou tarde ou noite de apresentação que nós não tivéssemos crianças que tiveram sido encaminhadas ou que estavam em fase de tratamento ou diagnóstico. Então, é muito importante. Pensem que vocês podem encontrar realidades que vocês nem conhecem. Né? Porque é que nem aquela história, né? A gente abre os olhos para uma coisa que antes a gente não estava olhando. Né? Ou podia até estar olhando, mas não vai estar olhando da mesma forma que está olhando a partir de hoje. Então, aqui, o que vocês precisam identificar? Né? O nome dos alunos, a turma, aqui é 11ª, certo? A turma de vocês é a 11ª nível superior. O local da ação é aonde vocês fizeram, e aí fiquem à vontade. A data que vocês realizaram essa atividade. E vocês vão identificar qual é o problema que lhe levou a pensar naquela atividade. Eu acho que a escola do meu filho, eu estou usando aqui um exemplo fictício, tá? Eu quero levar essa atividade para a escola do meu filho. Eu acho que a escola do meu filho deveria conversar isso com as crianças. Então, você vai colocar lá como um problema, um possível problema identificado, foi que as escolas não abordam esses temas, né, no cotidiano escolar. Aí você vai se justificar por que você achou que isso é importante. Quais foram os objetivos da sua atividade? Óbvio, se você for trabalhar com a criança, você vai botar objetivos relativos às crianças. Se você for trabalhar com os pais, você vai colocar objetivos relativos aos pais. Se você for trabalhar com seus colegas de trabalho, você vai colocar objetivos relativos aos seus colegas de trabalho. Eu tenho lá eu sou coordenadora de um posto de enfermagem, eu quero alertar também os técnicos que trabalham comigo. Ótimo, maravilhoso, são profissionais importantíssimos. Porque eles vão estar lá, à beira do leito, às vezes, mais vezes do que vocês até, e eles vão poder identificar. Então, eu fiz aqui uma roda de conversa com eles. Está valendo. Né? O importante, gente, registrem com fotos, né? Tragam as suas expectativas sobre aquele momento. Né? A metodologia que você utilizou, o que você fez, quanto tempo durou, o público-alvo, né? Quantas pessoas participaram, quem eram essas pessoas, a sua avaliação sobre essa atividade. O que você gostou de fazer isso? Foi favorável? O que poderia ser melhorado? E qual a sua conclusão em relação à atividade desenvolvida? É algo bem simples, certo? A gente só precisa ter o registro mesmo, porque esses documentos ficam arquivados com a gente, porque nós temos um reconhecimento do Conselho Estadual de Educação, então a gente também é passível de sofrer fiscalização a qualquer momento. E depois vocês vão receber esses certificados via e-mail, certo? Porque eu sei que o vínculo de vocês é com a OS, né? Vocês não são servidores. Estou certo ou estou errado? Certo. Mas acho que de qualquer jeito para vocês vai por e-mail, porque às vezes pode acessar pelo guardião, mas a gente prefere, no caso, como o público ele é bem diverso, né?
a gente prefere mandar por e-mail. E para quem não, né, pôde estar aqui hoje e gostaria de continuar o curso, primeiro, é fundamental que esteja inscrito no curso, que são as pessoas que estão nessa lista. Caso alguém tenha interesse que não está inscrito, precisa, quando eu estiver lá no WhatsApp, que eu vou me identificar, precisa que a pessoa fale comigo no privado para que eu possa permitir o acesso dessa pessoa à plataforma e também entrar nos nossos registros para poder ser certificado lá na frente. E é importante, né, que a pessoa esteja inscrita, precisa cumprir todas as etapas, como a gente falou, vai assistir lá no YouTube, que a gente também vai colocar o link, assim que estiver disponível, a gente vai colocar no grupo para vocês. Essa pessoa assiste esse momento, ela precisa assistir, precisa fazer as questões da plataforma e precisa participar da atividade de dispersão. Cumprindo todas as etapas, aí a pessoa pode ser certificada também, tá certo? E aí, gente, eu queria lançar um desafio para vocês, né? Setembro é um mês de sensibilização sobre o câncer infanto-juvenil. Então, eu gostaria, né, aqui eu estou trazendo para vocês, mas é algo que vocês levem, né, para a gestão do hospital, que o hospital fizesse uma ação, né, um momento, ou seja, pode ser desde a ambiência ou através de confecção de material, que isso também chegue a outras pessoas. Né? De uma forma geral, estou falando aqui de uma questão institucional. Essa atividade ela é individual, tá? Mas em equipe. Ela é em equipe. Mas aqui eu estou sugerindo que o hospital também abrace essa causa, né, que é um momento muito importante para todos nós. E é bom que vai estar todo mundo motivado, todo mundo está fazendo o curso, e aí a gente vai se encontrando. Eu me comprometo que até sexta-feira, né, vocês estarão aptos a entrar na plataforma, a gente cria esses grupos de WhatsApp entre hoje e amanhã, e aí a gente vai conversando, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Então, assim, a gente queria agradecer imensamente a presença de todos, a confiança na escola. A gente fica muito feliz quando pessoas que nunca entraram aqui, né, venham nos conhecer. Essa escola é nossa, é do município de Fortaleza. Obviamente que a escola do estado tem 30 anos, nós só temos 2 anos, mas nós estamos pequenininhos, né, crescendo lentamente para um dia sermos grandes. Muito obrigada e tenham um excelente dia.